Olá, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Vamos conversar sobre a graça, sobre a lei, qual é o papel da graça, qual o papel da lei, porque esse assunto tem trazido muita confusão na vida das pessoas e nós precisamos que a Bíblia fale ao nosso coração. Por isso nós vamos meditar na palavra de Deus nesse instante para que ela fale, para que ela esclareça para a sua mente, para a minha mente, o que é, qual é o papel da lei, qual é o papel da graça na nossa vida como um cristão, como alguém que quer servir a Deus. Isso é muito importante, por isso nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos traga a iluminação, porque foi o Espírito Santo que trouxe essa inspiração aos profetas, aos apóstolos, e nós precisamos então da iluminação do Espírito Santo para compreender. Sem o Espírito Santo, sem a humildade para chegar como aprendiz da palavra de Deus, a gente não consegue. Mas se chegarmos com humildade, pedindo ao Espírito Santo que nos ensine, ele vai nos guiar a essa verdade que é muito importante para cada um de nós. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, nós nos encontramos na Tua presença e nós precisamos do Senhor. Santo e bom Espírito, ilumine a nossa vida, a nossa mente, para que essa verdade faça parte da nossa essência, para que possamos compreender e viver essas verdades. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Abra comigo aí para a gente começar a compreender qual é o papel da lei. Romanos, Paulo é quem vai trazer mais isso aqui para a gente poder compreender. Paulo é um grande apóstolo, um homem com uma cabeça muito boa, um intelecto acima da média, e ele traz textos interessantes, capítulo 3, para a gente perceber, e o verso 20, olha, ele diz assim, capítulo 3, verso 20, para a gente já compreender o papel da lei. Ele diz assim, ó, visto que ninguém será justificado diante dele ou de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O papel da lei é trazer para mim e para você, ou para qualquer ser humano, o pleno conhecimento do pecado. Eu só sei que eu sou pecador porque a lei me mostra isso. Esse é o papel da lei, eu preciso entender isso. Agora, capítulo 5 e o verso 20 também vai trazer para nós de forma esclarecedora. Diz assim, ó, sobreveio a lei para que avultasse ou aumentasse o pecado, para que avultasse o pecado ou a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o papel da lei é esclarecer, aumentar, mostrar de forma clara o pecado. E aí ele vai e diz, mas onde abundou o pecado, e o pecado é abundante em nossa vida, ele diz, superabundou a graça. Então esse é o papel da lei. O papel da lei é mostrar que eu e você somos pecadores. Quando agora eu compreendo que eu sou pecador, eu preciso da solução. E aí, olha outra função da lei que Paulo fala agora em Gálatas, tá? Capítulo 3, vamos lá. Gálatas, interessante aqui ele traz. Gálatas, capítulo 3, e o verso 24 e 25, diz assim, ó, capítulo 3, verso 24 e 25, em Gálatas. De maneira que a lei nos serviu de aio ou tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio ou ao tutor. Pronto. Então a lei é um tutor. Tutor é aquele que ensina, que conduz, que leva. Então a lei, ela nos ensina, ela nos conduz, ela nos leva a Cristo. Esse é o papel. A lei faz isso. A lei mostra que eu sou pecador. E quando ela me mostra que eu sou pecador, ela diz assim, olha, agora você precisa ir a Cristo. Porque a solução dos seus pecados, que agora são grandes, não está em mim. Eu, como lei, não consigo. Mas existe alguém que pode resolver o seu problema, é Cristo. Aí é onde entra a graça. Ou seja, todos nós que somos pecadores, e somos pecadores na essência, não é por atos
mas é na essência, a nossa natureza, nós somos pecadores, aí nós precisamos de Cristo. Sem Cristo nós estaríamos condenados, mas aí vem a graça. A graça é nos obtida pela fé. A fé é isso, é se apossar dos méritos de Cristo. O que Cristo fez na cruz foi a demonstração real da sua graça estendida a todo ser humano. Então aqui está, por isso agora a nossa fé vai nos levar para isso. Aí a gente está aqui próximo, a gente pode chegar em Efésios capítulo 2, e o verso 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha só, a fé leva-nos a nos apegar, nos segurar à graça. Pronto, nós só somos salvos pela graça. Mas eu agora, que a fé também é um dom de Deus, essa fé que agora começa a ser trazida pelo céu para mim, ela me leva a que eu possa me agarrar completamente à graça de Cristo. Então, eu e você só somos salvos pela graça. Esse é o papel da graça, é nos salvar. Graça é um dom imerecido. Você não merecíamos ser salvo. Por quê? Porque somos pecadores. Porque o pecado é real e a lei nos mostra isso, mas a lei também me conduz a Cristo. Diz, olhe para Cristo, olhe para o que ele fez na cruz e agora pela fé, acredite no seu sacrifício, acredite na sua graça e aí você vai ter os seus pecados perdoados. É isso aí. A graça é esse favor que nós não merecemos. A graça é o que Cristo fez na cruz por mim e por você e nós não merecíamos. E agora pela fé, eu me agarro a essa graça, eu me agarro ao sacrifício de Cristo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, para a gente entender. Então agora, já que a graça foi nos concedida por Cristo, porque nós temos fé nele, quer dizer então agora que eu não preciso mais obedecer? Quer dizer que agora eu posso ser um transgressor, eu posso quebrar os mandamentos, eu agora não considero mais a lei não me serve mais? Não. Olha o que Paulo vai dizer agora, ele vai trazer de forma clara isso aqui. Romanos, capítulo 3, verso 31, ele diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Ou seja, quando eu tenho fé na graça de Cristo, aí eu confirmo mais ainda a lei. Por quê? Porque a lei, ela me conduz a Cristo. E agora que a lei me conduz a Cristo e a graça de Cristo faz parte da minha vida, ela me leva a ser uma pessoa obediente. Por quê? Porque a lei, os mandamentos é de Deus. Foi ele quem estabeleceu. Só para você ter uma ideia, João, capítulo 14, verso 15, Evangelho de João 14, 15. Veja o que Jesus disse aqui, só para a gente ficar claro. 14, verso 15. Jesus diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amigo, os mandamentos é de quem? É de Jesus, é de Deus. Jesus está dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É Jesus quem está dizendo, os mandamentos são meus, a lei é minha. Então você precisa agora que foi alcançado pela minha graça, porque você tem fé no meu sacrifício, você precisa obedecer, porque a lei é isso, a lei ela mostra o pecado e ela também me protege para que eu não me torne um transgressor. É por isso que Paulo vai dizer também em Romanos capítulo 7, verso 12, ele vai dizer assim, olha que texto interessante de Romanos capítulo 7, verso 12. Ele vai dizer para eu e você poder compreender, capítulo 7, verso 12, ele diz assim, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então a lei e o mandamento é justo, santo e bom. Como uma coisa santa, justa e boa vai trazer problema, vai trazer situações ruins? Não, então eu e você precisamos a cada dia compreender isso, que a lei de Deus é esse benefício para mim e para você. Então a compreensão é que está errada, achando que quando agora eu sou alcançado pela graça, eu não obedeço mais a lei. Não, isso é mentira. Não, a lei ela me leva para Cristo e agora pela fé eu me agarro à sua graça e aí a graça de Cristo me capacita a que eu me torne um obediente, não para ser salvo, não, a obediência não é para ser salvo, a obediência
é como resultado de alguém que já foi salvo. A obediência é um ato de gratidão porque a graça nos alcançou. É isso. A obediência, ela nos protege de continuar cometendo pecado. Essa é a verdade da palavra de Deus. Então que eu e você possamos agora agradecer, nos apegar pela fé à graça de Cristo e que essa graça nos capacite a sermos obedientes como um ato de gratidão, porque Ele ofereceu para nós essa graça para vivermos em obediência para honrar o teu nome, o seu nome. Que Deus abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por essas verdades tão maravilhosas na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos isso por Jesus. Amém.